Olá, pessoal. Hoje eu vim trazer uma novidade aí, que é um artigo meu que foi publicado e saiu na revista Biblios. Saiu essa semana a publicação dele. É um trabalho que foi uma colaboração entre eu, o Wellington, a Tamires Vieira dos Santos e o Rogério Munaini. Ok? Aí embaixo eu tenho o DOI desse artigo. Para quem não sabe o que é um DOI, é um bom momento porque o artigo trata exatamente sobre essa coisa de identificadores persistentes. A gente conseguir identificar um artigo, uma produção científica, às vezes não só um artigo, né? Mas em diferentes bases, em diferentes locais, através de um identificador persistente, de algo que seja igual para todos os lugares, né? Porque muitas coisas, por exemplo, um título. Eu posso, às vezes, colocar uma vírgula, às vezes eu coloco dois pontos, ou eu coloco de uma maneira, coloco uma palavra no plural, o meu coautor coloca uma palavra sem ser no plural, coloca ali no singular. Coisinhas desse tipo podem acontecer, por exemplo, também no título aqui, ó, identificadores persistentes na produção científica brasileira. Quebra para o subtítulo ali, para o segundo título, né? Currículo Lattes, OpenAlex e ORCID. Análise de cobertura via DOI e ORCID. Pode ser que eu usei dois pontos, pode ser que o meu colega foi lá e colocou um tracinho, ou que nem aqui, tem uma quebra de linha. Pode mudar esse tipo de coisa, então o título ele é uma coisa muito delicada. Agora já não. Se eu busco aqui, por exemplo, pelo DOI, ele é dessa maneira, ele tem um padrão persistente. Um padrão que será sempre esse, né? E a ideia é que ele seja persistente, que ele perdure por, por sempre, digamos assim, ok? Em qualquer lugar que eu for olhar isso. Então, já fizemos uma breve introdução do que é o DOI. E qual que é o nosso problema que a gente apresentou aqui nesse artigo? Qual que foi a coisa? A produção científica ela pode estar distribuída entre diferentes bases. Por exemplo, uma parte da produção, normalmente, né, eu vou colocar tudo no meu currículo Lattes, mas pode ser que, por exemplo, uma pessoa que saiu do Brasil, ela para de atualizar o currículo Lattes. Que nem a gente tem esse problema que a base Lattes tem 9 milhões de currículos, mais de 9 milhões hoje. E 46% aproximadamente aí, vamos jogar lá, metade desses 9 milhões de currículos que estão na plataforma Lattes não são atualizados nos últimos 5 anos. Então, se a pessoa, por exemplo, saiu do Brasil, ela para de atualizar o Lattes. Mas e se ela saiu do Brasil e continua fazendo uma produção científica? Continua gerando e tem outras bases que indexam. Por exemplo, a OpenAlex, que é uma base que a gente vai olhar aqui, o ORCID, que é uma base muito reconhecida internacionalmente. Então, bases internacionais podem estar continuando sendo atualizadas de um Lattes que não foi atualizado. Ou às vezes eu esqueci de lançar alguma coisa no meu Lattes, a OpenAlex indexa automaticamente, o ORCID também indexa algumas coisas automaticamente, e também tem o inverso. No Lattes entra muita produção nacional, às vezes um congresso que nem DOI tem, que não é indexado por essas outras bases. Então, se eu quero dar uma olhada na produção mais nacional, mais brasileira, ou às vezes até mesmo produções diversificadas, não só artigo, eu posso olhar no currículo Lattes, que é uma súmula curricular ali bem bacana e que a gente reúne toda a nossa produção, assim, por assim dizer, né? Então, a gente consegue colocar várias coisas além de artigos. Então, a gente coloca ali um currículo mesmo, uma história da nossa vida. Então, tem essas diferenças. Não existe uma base única. Existem várias bases e que a gente foi dar uma investigada. Né? A proposta que foi investigar. Como que a gente conseguiria recuperar, ou que nível a gente recupera, qual é essa interseção que tem entre a base Lattes, a OpenAlex e o ORCID. Tá? E de uma maneira precisa, só pelo DOI. Não usamos títulos nesse caso porque a gente queria medir justamente os identificadores persistentes, o quanto eles se sobrepõem, como que eu consigo, quanto que eu recupero de uma na outra. Ok? Já falamos aí brevemente, o DOI é um identificador de documento, Document Object Identifier, que vai ser o identificador do documento. Teoricamente, deveria ser usado para vários tipos de documento.
Em geral, ele é bem utilizado ali para artigos, ok? Então, ele identifica uma publicação de forma inequívoca. Só aquela publicação tem aquele DOI, nenhuma outra terá de novo. O ORCID faz isso só que para o pesquisador. E existe também o ROR para as instituições. Então, eu posso ter duas instituições com nomes muito parecidos, mas cada uma vai ter o seu ROR. Igualmente, eu posso escrever de diferentes maneiras no mesmo nome de uma instituição. Às vezes por erro de grafia ali, ou às vezes por um lugar eu abrevio, o outro não. Pulo um D, coloco ou não um D, e por aí vai. Para evitar isso, existem os identificadores persistentes, ok? Igualmente para o pesquisador, também tem o seu ORCID, ou se preferir o ORCID, né? Depende, cada um fala de uma maneira. E como que foi esse trabalho? O que a gente fez? A gente identificou, usamos uma base de 16 mil pesquisadores, que são os bolsistas produtividade. Eles são reconhecidos por terem grande produtividade, uma representatividade a nível nacional. Então falamos como que seria uma análise, o nosso pensamento foi, como seria uma análise desses representantes nacionais da nossa ciência se a gente olhasse também de fora para dentro, olhasse em bases internacionais. Vamos olhar pelos identificadores persistentes. Como que eu consigo identificar a produção desse grupo? Então foi um grupo limitado, em comparação ao tamanho do nosso país. Foi um grupo de apenas 16 mil, mas que são 16 mil pesquisadores representativos. Fizemos a identificação deles e essa ali foi o processo que a gente viu. Extraímos o currículo Lattes desses 16 mil. Fomos lá na plataforma Lattes, pegamos todos esses currículos. Okay? Filtramos esses currículos, né? Fizemos uma limpeza ali, conferimos quem tinha pelo menos um DOI ou tinha ORCID no currículo. Já a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Então, conseguimos aí nesse total, olhando, 1,1 milhão de registros com DOI, olhando no período de 2015 a 2024 para os bolsistas produtividade. Então, em posse desses DOIs, que já é uma quantidade significativa, a gente foi lá consultar as APIs. Consultamos a API tanto OpenAlex quanto a API do ORCID, para ver como que a gente conseguia resgatar coisas que estão nessas bases internacionalizadas, a comparação dos currículos lá, ok? E aí a gente partiu para análise. Então, fizemos a extração, filtramos ali, definimos o que a gente queria, consultamos as APIs para poder fazer o comparativo. Então, mais uma extração, digamos assim, e depois fizemos toda a análise aqui do nosso trabalho. Como a gente partiu com o Lattes como semente, já era esperado que, como resultado, tivéssemos uma maior porcentagem no Lattes. Então, dos DOIs que a gente olhou, como que a gente procedeu falando aqui do ORCID, né? Dos DOIs que a gente olhou, a gente só olhou os que tinham dos currículos, só consultamos a API dos currículos que tinham ORCID. Então, o que a gente fez? Olhou os currículos que tinham ORCID, dos que tinham ORCID, quantos DOIs tinham neles e comparamos. Tá? Fizemos a busca na OpenAlex pelo número do ORCID, que é inequívoco. Fizemos a busca na base ORCID mesmo, que também pelo ORCID é inequívoco. E vimos o que tinha no Lattes para aquele ORCID, o que tinha na OpenAlex para aquele mesmo ORCID e o que tinha lá na plataforma do ORCID para aquele ORCID. Então, comparamos as três bases. No Lattes, tivemos muito mais DOIs. Tivemos ali 79% de todos os DOIs que a gente analisou. Só que a gente viu uma coisa interessante. 18% do total de DOIs estavam na OpenAlex e não estavam no Lattes. Igualmente, 5% dos DOIs que analisamos estavam no ORCID e não estavam no Lattes. Aqui vai somar mais de 100%, porque tem uma interseção entre esses dois aqui. Existiam alguns ORCIDs que estavam tanto na OpenAlex e tanto no ORCID, alguns DOIs que estavam tanto na OpenAlex quanto no ORCID, e não estavam no Lattes. Isso foi bem interessante. Não entramos no porquê disso, não vimos quais eram, só fizemos análise dos DOIs, como que era essa cobertura. Pode ser porque às vezes a OpenAlex infla, ela tem um processo de agregação de currículos que não é perfeito, pode ser por isso,
Mas no ORCID gera uma certa estranheza, porque o ORCID ele tem uma indexação automática, mas ele costuma ter uma boa agrupamento aí, uma boa identificação. E uma outra coisa interessante é que o Lattes ele é completamente autodeclarado, é o pesquisador que declara o que está ali. A OpenAlex, 100% automatizada, o pesquisador não consegue mexer. E o ORCID, ele é híbrido. Ele faz identificações automáticas, mas o pesquisador também consegue ajustar o seu próprio perfil. Então, cada uma das bases tem uma característica aí, né? Okay? Então, olhamos aí e vimos 79% do total de DOIs que analisamos estavam no Lattes. Então, o brasileiro tem esse costume de colocar o DOI no Lattes, isso é muito bacana, permite análises muito bonitas, ricas, mas vimos ali que dos DOIs analisados, tinham 18,8% que estava só na OpenAlex, não estava no Lattes. E, igualmente, olhando no ORCID, vimos que 5,5% dos DOIs analisados estavam só no ORCID, não estavam no Lattes. Isso é um ponto de interesse, né? Então, aqui a gente colocou, ali foi um resuminho, mas aqui é uma distribuição um pouco mais detalhada de como que foi essa distribuição, de onde estavam os DOIs, baseado por área do conhecimento. Então, a gente pegou todas as áreas que tem que o CNPq identifica, né? E vimos uma distribuição, colocamos aqui no gráfico de Boxplot, e vimos que realmente a interseção entre Lattes e OpenAlex é altíssima, é onde a gente vai conseguir ali recuperar bastante coisa, né? Então essa interseção é interessante. Isso, tá? Olhando aí a distribuição dos valores percentuais. Então quando a gente soma esses dois aí, a porcentagem da soma dos dois é uma coisa interessante. E vimos que tem uma variação grande nesse processo quando a gente faz análise por grande área. Aqui já foi um olhar por análise de grande área, o quanto os DOIs no Lattes estão indexados nas bases externas, né? Quanto que o Lattes, quanto que a soma ali, né? Tem sobreposição. Então, quanto que dos DOIs do Lattes está na OpenAlex na área de ciências biológicas? A gente viu que 72,7%. Então, 72,7% dos DOIs que estão no Lattes, das pessoas identificadas como área de biológicas, que a gente identificou isso pela identificação da Bolsa Produtividade. Então, esse bolsista produtividade tem uma bolsa produtividade na grande área de ciências biológicas, cadastramos aqui, colocamos ele, contamos ele aqui, ok? Então, desse grupo, 72,7 tem dos DOIs, 72,7 dos DOIs do Lattes estão na OpenAlex, o que vem uma contrapartida aqui na área de linguísticas, letras e artes. É uma área que muitas vezes tem o DOI no Lattes, mas não está indexado. Então a gente percebe que tem uma lacuna de indexação nas bases, por exemplo, OpenAlex, nas bases mais internacionalizadas, quando a gente fala dessa grande área. É uma grande área que, quando a gente vai fazer uma análise, pode estar subrepresentada se a gente utiliza uma base mais internacionalizada, como, por exemplo, o OpenAlex. Se a gente usa uma base nacional, que a gente acaba transformando ela em base nacional, a gente consegue identificar a produção, como o Lattes, o pesquisador tende a colocar mais coisas do que estão na OpenAlex, ok? Então, isso aqui foi para dar uma ideia, se existia diferença entre áreas. Quero fazer uma recuperação de dados, de informações, baseado em DOI, na OpenAlex, para uma área de linguística, letras e artes. Estou considerando aqui um período curto, os últimos 10 anos aí, vai. Que é onde eu já estava popularizado o DOI. A gente vê que áreas de linguística, letras e artes, áreas pertencentes a essa grande área, podem estar subrepresentadas. Ciências biológicas também, mas já numa proporção menor do que outras, ok? Então a gente tem essa variabilidade aí entre áreas. Fizemos também por região do Brasil. Isso a gente viu que foi interessante. E não, região do Brasil tem uma pequena diferença, tem ali, mas não é tão expressivo, não é tão significativo quanto se a gente olha por grande área. Então pode ter isso, tem ainda essa significância, tem uma alteração, mas não tão forte quanto olhando por áreas, ok?
Então, o que a gente viu ali, o que os identificadores persistentes nos revelam, né? Que a univocidade deles, isso é interessante porque a gente conseguiu resgatar uma porcentagem alta de trabalhos do Lattes em bases internacionais. Isso foi bem legal, então permite uma recuperação objetiva. Não vai ter variação de metadados textuais, por exemplo, o título, que a gente comentou no comecinho, pode ter variações. Se a gente vai por identificador único, isso facilita muito a nossa vida. Complementariedade. Quando a gente olha múltiplas bases, a gente tem a possibilidade de trazer mais informação do que o que estava ali. Então, por exemplo, só de colocar a OpenAlex, a gente retorna 18,8% de DOIs que não estavam no Lattes. Pode ser por um erro de indexação, mas também traz algumas coisas ali. A exemplo, um artigo que eu esqueci de colocar o DOI. Às vezes acontece, a vida é corrida. E a variação por área é significativa, é grande, enquanto por região, não. Existe uma diferença entre as regiões, mas não é tão expressiva quanto em áreas. Okay? Então, algumas limitações do nosso estudo, né? A gente considerou, por exemplo, na questão coautoria, um mesmo DOI pode estar em diferentes pesquisadores, então isso aí pode gerar um ruído, né? Então a nossa amostra não foi nosso objeto de pesquisa ali. A gente tratou por pesquisador, ok? Então acabou tendo multiplicidade de DOIs. O DOI, ele depende, DOI do Lattes, que foi a nossa principal semente, que a gente usava ele para bater lá nas bases. Ele tem uma característica de que é autodeclarado, então pode, dos DOIs que não foram encontrados, por exemplo, que tiveram divergência, ou até mesmo está na OpenAlex e não está no Lattes, pode ser um erro de digitação do autor, isso acontece às vezes, tá? E a gente usou um recorte temporal de 2015 a 2024, 10 anos. Consideramos esse período adequado porque foi após uma adoção massiva do ORCID, do DOI, quando a coisa já estava mais propagada. E a gente usou PQs, que é um grupo específico, que tem uma certa representatividade e tem uma história. PQ, né? Bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq. Tem assim, não é um grupo tão heterogêneo. Tem uma certa homogeneidade nesse grupo. Ok? E, como considerações finais, a maior complementariedade veio da OpenAlex. Foi uma base que se mostrou aqui nesse experimento trazer muita coisa, que não está no Lattes. O ORCID tem uma menor cobertura, exige um engajamento um pouco mais ativo ali do pesquisador. Às vezes ele tem que fazer uma complementariedade lá, ele pode fazer isso manualmente. Tá? A OpenAlex ela não permite, então ela faz uma coleta, digamos assim, maior, ela faz uma indexação maior de DOIs. E a chave para interoperabilidade e recuperação inequívoca facilita muito tendo esses identificadores persistentes. Isso faz a comunicação entre bases ficar muito mais fácil, muito mais tranquila. Ok? Então esse aí foi um resuminho em menos de 20 minutos de um trabalho que a gente fez aí durante um bom tempo e foi publicado essa semana. Muito obrigado, gente!